Olá, boa tarde. Estamos aqui com o programa Mulher de Verdade, esse programa que a gente faz carinhosamente para vocês que me assistem. E hoje a gente vai ter um programa super bacana, com dicas incríveis sobre esporte, falando sobre nutrição também. Nós vamos ter, não é? Eu diria assim, algumas dicas de como você passar agora essas férias de Natal, final de ano, ceia, de uma forma que eu diria assim, saudável, uma alimentação saudável. Por isso você já vai, não é, pegando canetinha, vai pegando um caderninho para você fazer as anotações, que eu tenho certeza que vocês vão, são temas super bacanas. E é claro, né, que a gente também não pode começar o programa sem antes agradecer ao IBN, Instituto Bertone Novo de Odontologia, que atende, não é, com o maior profissionalismo, o maior carinho a todas as pessoas que lá estão. Lá a gente tem profissionais altamente qualificados, né, uma equipe super bem preparada e que vai fazer, não é, eu diria que aquilo que é tão importante, cuidar do seu sorriso e mais do que isso, cuidar, não é, do seu, eu diria, da sua saúde bucal. O Ibero fica aqui no centro de Guarulhos e você pode dar uma ligadinha para lá, não é, Felipe? Você está colocando para mim? Isso. E aí vocês vão ter, não é, vão poder anotar direitinho o telefone, entrar em contato com eles e terminar o ano e começar o ano, é claro, sempre tendo a prevenção, que é tão importante. Então, Ibeno é uma excelente dica para que você cuide, não é, da sua saúde bucal. Faça uma visita para eles. E quando a gente fala, né, de saúde, a gente sabe como é gostoso a gente comendo também uma comida gostosa, uma comida italiana. E eu tenho o maior honra, o maior carinho de estar falando para vocês do Giovanni, porque ele é uma pessoa muito carismática, é um profissional em excelência, tem uma equipe super bacana que também, não é, faz pratos maravilhosos e que vai receber você e a sua família sempre com muito carinho e um ótimo atendimento. Entre em contato com eles, faça reserva com eles. Eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Essa semana nós tivemos, né, eu diria, um fato que realmente muito emocionou e deixou nós, assim, eu diria, num momento de reflexão, que foi a morte do Gugu, né? Gente, que coisa, né? Eu acho que o grande exemplo que ele deixa, além da alegria que ele sempre passou, desculpa, sem dúvida também foi essa questão da doação de órgãos, não é? Que foi tão importante, não é, Lívia? Eu fiquei muito triste também. Eu tive a oportunidade de estar com o Gugu uma época numa apresentação que nós fizemos exatamente junto com o Renato Aragão, os Trapalhões, né? E eu fiquei muito sentido porque acompanhei bastante também essa vida toda, esse crescimento desse apresentador, né, que teve essa morte tão trágica. Quem que esperaria que o Gugu pudesse terminar a sua história como ser humano, como apresentador nestas condições? Agora, é muito bom, né, Amélia? Serve de alerta aí para nós. Eu conversava com um amigo e ele disse o seguinte: é muito importante a gente respeitar a nossa idade. Na nossa idade, né, você passou ali dos 55, 58, 60, você já sabe que você tem uma limitação. Então você tem que respeitar essa limitação. Infelizmente, obviamente, que o Gugu, com a melhor das boas vontades de organizar o problema que estava acontecendo dentro de casa para que a sua esposa, para que os seus filhos tivessem a melhor condição possível através da deficiência de um ar-condicionado, ele subir no sótão de uma residência moderna e tal. Hoje, né, com a modernidade, tudo, a maioria das coisas são gesso, sanca, essas coisas são flexíveis. Aconteceu a fatalidade, infelizmente. Nós sabemos que nós vamos ter amanhã um dia muito triste em São Paulo, porque amanhã estará chegando o corpo dele para ser finalizado aí o velório com o sepultamento dessa pessoa tão maravilhosa, tão boa que foi o Gugu. E deixando, né, os filhos, a família, a mãe, os irmãos, e eu diria todos os fãs, né? Brasileiro, todo o Brasil, né? Com certeza, todo foi consternado bastante, com essa situação. Mas eu fiquei muito, assim, admirada e fiquei muito feliz no sentido que todas as pessoas reconheceram o trabalho dele, não houve problema com relação a qualquer canal, todos mencionaram, mostraram que essa união e esse sentimento, né, de gratidão, de afeto, num momento tão delicado,
para com a família também, houve essa demonstração de carinho, de amor. Mesmo porque também você sabe que no meio artístico, né, e no meio de rádio e televisão, existe um ditado que às vezes as pessoas que estão fora não têm muito entendimento disso, é o tal do puxar o tapete, né? O Gugu não precisou disso, nunca teve necessidade de tomar um lugar de ninguém. O Gugu nasceu e viveu dentro do seu espaço, e que merecido espaço. E deixou, né, no momento assim da sua ida para um outro plano, eu diria um grande exemplo que foi a questão de doação. Doar os seus órgãos, gente, isso é muito importante. Eu, na minha família, meu marido é uma pessoa que teve, né, é um transplantado, e a gente sabe a diferença que faz na vida da família, principalmente da pessoa que está acometida por uma doença. Então, eu acho que esse é o grande exemplo que todos nós devemos parar e pensar que nesse momento, embora com toda a tristeza, com todo o sofrimento, mas existe a possibilidade, não é, de fazer algo em prol das outras pessoas. Então, isso daí realmente eu acho que foi um exemplo para todos nós. Sem dúvida nenhuma. E ainda falando, Amélia, às vezes o telespectador que está nos acompanhando agora, pode até imaginar, né? Por que que o Lima está falando isso? É que muita gente não sabe, mas a minha cunhada, Mariazinha, que mora aqui pertinho da TV, ela era responsável por muitos anos pelas caravanas do Gugu aqui de Guarulhos. Olha. Ela tinha intimidade com ele. A minha sobrinha, que agora já é mãe, era do tamanho da Nicole ali, ó, era uma queridinha do Gugu, chegava no programa, o Gugu até, uma época, né, é uma coisa que não tem muito a ver, mas só para citar a aproximação que a minha cunhada tinha com o Gugu, e isso contagiava a gente, né, também, é que o Gugu, quando lançou um produto da Estrela, que já não existe mais, né, usou uma foto da minha sobrinha. Olha. E aí, queriam que ela entrasse com processo contra o Gugu, a minha cunhada, né? A minha cunhada conversou com o Gugu falou assim, olha, foi uma falha da minha equipe, e eu vou dar uma bicicleta de presente para ela. Deu uma bicicleta de presente para ela, e para que mover a ação contra aquilo? Qualquer um adoraria aquela situação para levar vantagem. E o Gugu também, de uma simpatia fantástica, levou a coisa assim mais na esportiva, e minha cunhada também aceitou muito, porque era uma parceira que enchia os estúdios dele lá, o cenário com o Guarulhense, né, naqueles anos que ele estava no SBT. Então a gente está muito consternado, muito triste, chato mesmo para nós de comunicação, principalmente perder esse parceiro. E lembrar também, né, do Galvão Bueno, narrador esportivo da Globo, que também sofreu um infarto lá, já em Lima, no Peru, né? Uma situação até que, de certa forma, como se dizem, né, dos males o menor, porque ele poderia estar narrando o jogo e passar mal. E para quem não sabe, o Galvão Bueno é flamenguista, iria se emocionar com aquela situação que o jogo apresentou e poderia também ser fatal. Nossa, esse fato eu não sabia que ele era flamenguista, quer dizer, realmente ele iria... A emoção seria... Iria, né, tomar conta. Tomar conta. Então, foi a hora certa, vamos dizer. A hora assim, certa. Né? Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, né? Vai dar para o telespectador entender melhor. E agora, né, gente? A gente vai começar com esse quadro maravilhoso, que é o Lima falando sobre esporte. É um grande sucesso, todo mundo gosta. Eu estou amando também, porque eu estou aprendendo muito, não é? E a gente agora começa a acompanhar mais, sabia? Fica mais atenta, né? Fica mais atenta. E teve, assim, muitas novidades, né? Vamos falar aí, olha, esse jogo maravilhoso. Aconteceram muitas coisas, né? A gente vai falar de esporte de verdade aqui no Mulher de Verdade, em nome da STL Informática, né? Onde você pode consertar o seu computador, seu notebook, né? Sua impressora. Se você também quer fazer locação de impressora, nós estamos com uma novidade agora. Você paga um valor X por mês e leva a impressora, praticamente o equipamento ficará de graça. Só paga o que você imprimir dentro de uma certa cota imposta pela STL Informática, mas sempre atendendo muito bem. Nós também atendemos, Amélia, o governo estadual tem dificultado a situação das escolas estaduais com verbas, né? E as verbas às vezes vêm trimestrais, bimestrais, às vezes não vêm. Então a gente atende as escolas que precisam, e quando a verba está disponível, liga, a gente emite a nota fiscal e recebe. Então a gente colabora também nesse sentido aí. Mas passa telefone, endereço para quem estamos assistindo. Nós estamos ali na rua Claudina Júlia de Oliveira, número 153,
fez no Maia, a altura ali da Renato Maia, do número 350, bem pertinho do Senai. O telefone é 2479-3687. Você pode ligar agora que tem lá alguém trabalhando de plantão para te atender. E depois o Lima Sobrinho também vai até a sua empresa, a sua escola, o seu escritório, para te dar o suporte e o atendimento, aquilo que você sabe que a gente está sempre à disposição, né? E a segurança? Segurança, câmeras de segurança, né? Tá Nós instalamos, nós vendemos também, fazemos aquela configuração para que você possa, através do seu celular, acompanhar toda a rotina da tua empresa. Então não perca tempo, aproveite, temos preços especiais, estamos aí em negociação com o Mercado Pago para uma taxinha de juros bem pequenininha e trabalhar aí em 10 vezes com juros compartilhados, onde a STL banca um pouco, você banca um pouco e vamos atender aí as necessidades não só dos escritórios e das empresas, mas também das residências, que é muito importante hoje essa segurança. Com certeza. Vamos então agora começar falando de esporte? Vamos falar logo do esporte maior, né? Que o futebol que mexeu aí com a emoção no último final de semana, desde o sábado, né? Onde o Flamengo, com uma equipe muito bem montada, nós já havíamos falado aqui no Mulher de Verdade sobre os grandes investimentos que o Flamengo fez e aconteceu o que todo mundo esperava, uma vitória de 2-1, uma vitória muito complicada, porque a equipe do River Plate da Argentina joga um futebol, é acostumada a decidir, já tem vários títulos, muito mais que os brasileiros, e fez uma partida dentro daquilo que a gente esperava, e fez 1-0, levou o jogo até os 43 minutos do segundo tempo. Amélia, isso em futebol, a gente costuma brincar, né, dizer que futebol é uma caixinha de surpresa. Eu lembrei de você, sabia? E como lembrou, né? Eu lembrei de você. E como então, cada viu? jogo, né, nunca se sabe, né? Então você vê, aos 43 minutos, obviamente que a torcida argentina, que todos os torcedores do River Plate tinha como ganho mais um título, né? Porque tem um bom técnico, uma boa equipe, e de repente, em questão de 3, 4, 5 minutos, tudo se reverteu e o Flamengo, através deste jogador, que eu vou te falar, viu? Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele está no ano da vida dele. 2019 é o ano desse atleta. É lógico que ele fez por merecer, lutou por isso, tem uma boa equipe e conseguiu fazer aí 2 gols, virar o jogo e transformar essa partida aí de um vice-campeão da Libertadores em campeão da Libertadores, e a torcida está sensacionalmente vibrando e ainda curtindo muito. Eu tenho um amigo meu, Marcos Nogueira. Marcos Nogueira, eu tive a oportunidade de convidar e levar ele para assistir um Flamengo e Corinthians comigo no Pacaembu, e ele marcou muito, porque quando nós chegamos lá, ele falou assim: Lima, faz muito tempo que eu não vejo o Flamengo jogar, se meus olhos lacrimejarem, eu não vou suportar, não liga não, tá? Falei, não, tranquilo, e assisti uma partida, foi uma partida, eu não me lembro nem o resultado daquela partida, mas a primeira coisa que eu fiz foi parabenizá-lo no sábado e no domingo, porque foram campeões de 2 campeonatos em apenas 2 dias, ou seja, bem menos de 24 horas, hein? Que situação, mas foi lindo, né? o jogo, né? Foi muito bom, o jogo foi muito bom. Eu confesso que eu assisti... O primeiro tempo foi muito dolorido. Então, eu tive um compromisso que eu não poderia abrir mão de jeito nenhum, mas fiz questão de acordar à noite quando começava o replay do jogo, né, o VT do jogo, e acompanhar tudo para poder estar aqui e colocando para o amigo telespectador aquilo que realmente aconteceu em campo, lá em Lima, né? Não é a minha cidade, mas lá em Lima, no Peru. É mesmo. Lima, né? Tá vendo só? Mas eu vou te falar, eu assisti o jogo, lembrei bastante de você. Ainda mais quando deu essa virada, né? Foi assim, uma virada fantástico. espetacular. Nossa, foi 2 inimaginável. gols maravilhosos, né? Muito bom. E aí agora? Então, e agora nós falamos aí do Flamengo, mas vamos continuar falando do Flamengo, porque no domingo todo mundo esperava que o Campeonato Brasileiro não acabasse. E lógico, por que você vai esperar que o campeonato acaba quando o jogo é Flamengo e Palmeiras no campo do Palmeiras? Você só vai esperar que o Palmeiras vá segurar esse jogo, vencer esse jogo, retardar a festa, né, do Flamengo, mas não foi o que aconteceu. A equipe do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, fez uma partida
bem inteligente, né? Conseguiu, com o talento dos seus jogadores, segurar o ímpeto do Palmeiras jogando em casa e acabou vencendo essa partida por 2-1. E ao vencer por 2-1, o Palmeiras deixou de somar pontos e permitiu aí que o Flamengo fosse campeão, enquanto comemorava o título da Libertadores, já era campeão brasileiro. Você sabe lá o que é isso? É lógico que, se tratando de Flamengo, é uma história muito bonita, porque o Flamengo, né, para quem não sabe, é a equipe considerada que tem a maior torcida no Brasil. Né? São mais de 35, 40 milhões de torcedores do Flamengo. E eu conversava com alguns amigos essa semana e alguém falava assim, olha, eu sou lá do Nordeste, mas eu sou Vasco, eu sou Flamengo. Aí você pergunta, mas por que você... Eu já sabia, né? Mas por que você torce pro Vasco, torce pro Flamengo, ou torce pro Botafogo, pro Fluminense, morando no Nordeste? Sabe qual que era a resposta? As rádios de antigamente, ondas curtas, do Rio de Janeiro, atingiam essa região do Nordeste com um som muito bom. Eu fiz rádio ondas curtas, né? Universitária FM e Universitária ondas curtas. Tinha ouvinte no sul de Minas aqui, nossa, naquela época não era e-mail, não era Facebook, não era WhatsApp, era cartinha escrita à mão mesmo. E a gente recebia e respondia com muito carinho. Então, o Nordeste, a região de Brasília, você pode ver que o Centro-Oeste, né, muitas partidas das equipes do Rio de Janeiro vão para Brasília. E quem não entende vai perguntar por que em Brasília? Vai lá e lota os estádios. As equipes do Rio têm uma torcida muito grande naquelas regiões. Então, o flamenguista no Brasil inteiro está sorrindo à toa. Ele já está esperando o jogo de amanhã. De domingo, a próxima rodada, que é a equipe do Ceará vai visitar o Flamengo e vai entregar as medalhas para os jogadores e a taça desse Campeonato Brasileiro de 2019. 2019 realmente, né, foi o ano para eles, né? Sensacional, muito bom. E aí, o que a gente tem para falar sobre, por exemplo, São Paulo, Corinthians? Então, o São Paulo ele está brigando ainda, Amélia, para conseguir chegar entre os 4 ou ficar entre os 4, né? Ele está aqui em 6º lugar com 54 pontos, mas ainda temos mais 4 jogos, né? Se disputa ainda mais 12 pontos. Então, a equipe do São Paulo, ela vislumbra aí o 4º lugar. O que significa isso? O primeiro, o Flamengo, ele já está na Libertadores do ano que vem, né? Já ganhou uma, mas pode ganhar mais uma. E vai para o Mundial, né? Daqui a pouquinho está lá nos Emirados Árabes disputando aí o Campeonato Mundial. Então, o que acontece com a equipe do São Paulo? Ela tem na frente o Atlético Paranaense, que também já garantiu vaga para ser campeão da Copa do Brasil. Aí ele tem o Grêmio, o Palmeiras e o Santos. Santos e Palmeiras já se asseguraram como e pode só inverter a posição de 2º e 3º lugar. Aí fica o Grêmio e a equipe do São Paulo brigando para serem o 4º colocado. Esses 4º colocados que a gente fala é somando Santos, Palmeiras, Grêmio, aí entra o São Paulo, que ficariam com os 4 classificados para a Libertadores, embora sejam 6 equipes, né? O Atlético Paranaense e o Flamengo já garantido, e depois vem aí para trás outras equipes brigando por esses espaços aí. Isso falando do São Paulo, que tem um bom elenco, tem um bom potencial de futebol, mas está trabalhando com um técnico que tem uma filosofia diferente do futebol brasileiro. Ele ainda não emplacou numa grande equipe. O futebol hoje, ele exige uma coisa chamada tempo. E tempo para técnico de futebol é o que as diretorias não dão. A torcida, muito menos. Reclamam, mas não dão tempo aos torcedores. Então, o Diniz está com essa equipe na mão. É um baita de uma equipe. Eu diria para você que é uma Ferrari na mão de um motorista ou de um piloto que pode chegar lá, mas não seria o piloto para agora. São Paulo precisa de resultados muito imediato e isso dificulta o trabalho de um técnico nesse momento. Vamos aguardar, vamos ver se segurarem ele para o ano que vem, ele preparar bem, estruturar bem essa equipe, que tem uma boa estrutura em nomes de jogadores, não tem em time de futebol, que é aquele conjunto, né, ainda. E o Corinthians?
O Corinthians vem brigando aí para conquistar um espaço na pré-Libertadores, porque é isso que nós falamos dos 4 que garantem a Libertadores, eles vão direto para as equipes de grupo, para as chaves de 4 equipes, Mas agora né? tem uma chance, não tem? Não, chances o Corinthians já teve todas, todas, mas abre mão dessas chances, como o jogo contra o Botafogo, abriu mão. Podia ter ganho esse jogo, já estaria garantido. Agora joga hoje, daqui a pouquinho, né, logo mais à noite, aqui em Itaquera, contra a equipe do Avaí. Agora vai! A equipe do Avaí que não ganha de ninguém. Na verdade, se ganhou 2 ou 3 jogos só. E o que pode acontecer? É o Corinthians fazer 3 pontos, obviamente que não se garante ainda na pré-Libertadores, mas dá um grande passo. Tem uma equipe mediana, também está com um técnico interino, o técnico que o Corinthians contratou, que é muito bom, o técnico realmente que tem estrutura para administrar um time do Corinthians. Ele é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, que é uma equipe também que eu tenho afinidade, né? Porque eu sou paranaense, né? Embora a minha torcida melhor é por outra equipe que não está bem lá no Paraná. Aqui em São Paulo, a gente vai brigando junto aí para ver se o Corinthians consegue essa vaga na pré-Libertadores. Mas daqui a pouquinho tem Corinthians e Itaquera. A gente praticamente está acabando, né, o nosso quadro hoje, com você falando sobre o esporte e tal. Mas antes de terminar, eu queria que você me falasse, e o Brasil, gente? Então, falar do Brasil é complicado, porque você tem uma estrutura de futebol muito mexida. A cada convocação, o técnico, com o objetivo de preparar uma equipe para disputar o que a gente chama de eliminatórias, porque já é Copa do Mundo. Né? Já é Copa do Mundo em 2022 e começa agora em 2020 as eliminatórias. A grande vantagem que o Tite tem é que nós disputamos aí 8 vagas ou 6 vagas em 13 equipes. Né, em 13 seleções, que não são tão grandes coisas assim. Então você tem o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Peru e o Chile, que são as equipes que se garantem ali. Né? O que precisa? É fazer uma convocação sem mais experiência. Não dá para ficar testando mais. Você tem que pegar os jogadores certos, colocar as peças certas, trabalhar com esses jogadores, porque esse ano não tem mais amistosos, que a gente vai ter. Há muito pouco tempo. Nós vamos ter acho que 2 amistosos em março e em seguida já começa as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e o Brasil precisa contar com o Neymar. A gente precisa torcer para que o Neymar coloque a cabeça no lugar. Neymar está sendo um jogador reserva hoje, ficou no banco no jogo do Paris Saint-Germain e a gente precisa do Neymar com aquela habilidade toda, com aquele talento, mas com a cabeça no lugar para que os outros jogadores que não são tão coadjuvantes como ele possam ser beneficiados pelo futebol desse jogador que é um craque. Em compensação, as meninas... As meninas estão fazendo aquilo que os homens não estão conseguindo, né? O futebol feminino vem crescendo muito no Brasil, as equipes têm investido, né? É uma pena que ainda não se valorizam tanto. Você vê que o Corinthians, ele perdeu, nós conversávamos aqui antes, né? Depois o Corinthians perdeu o Campeonato Brasileiro e perdeu ganhou a Sul-Americana e depois foi disputar a Libertadores, né? Nessa Libertadores o Corinthians acabou sendo campeão e se eu te falar qual foi o prêmio que o Corinthians ganhou em dinheiro, você não vai acreditar, R$80 mil. É o que se ganhou para conquistar um título com peso desse. Quando são as equipes masculinas, se fala em 80, 70 milhões de reais. É demais. Entendeu? Então ainda temos essa diferença, mas as meninas estão provando aí que tem potencial e se tratarem com carinho, elas vão demonstrar não só a nível, vamos falar aqui de estadual, como o Brasil, né, no Campeonato Brasileiro, as equipes do Campeonato Brasileiro, bem como a nossa seleção aí, ainda liderado pela Marta, pela Cristina, pela Isabel, por grandes meninas que jogam muito futebol. Tem uma Tamires lá que joga muito também. Essas meninas são muito boas de futebol, sabem o que querem e têm um objetivo a atingir. É isso aí, Lima. E assim a gente vai encerrando o quadro com você, né? Porque agora a gente vai entrar com a Elielma falando sobre Natal, gente. Vamos falar sobre a nutrição, né? Mas meu Deus do céu, a nutrição boa, né? E ela vai dar aí a dica de como você
preparar bem a sua festa, com alegria, porque quando a gente fala assim, só para roubar um pouquinho, quando a gente fala assim, a gente fica imaginando a ceia, né? Mas não é só a ceia, né? Tem muita gente de férias e abusa no dia a dia. Então, tem que pegar esses dia a dias, se controlar e chegar no dia da festa com uma mesa bem preparada, seguindo as dicas da nossa eu já nutricionista, até peguei meu papelzinho, né? aqui para anotar. Tem tudo para ser realmente um Natal e um Ano Novo sensacional. Lima, muito obrigado. Dezembro conto com você, hein? Eu é que agradeço Nós você. vamos Obviamente ver os que a gente horários. vai estar ali próximo do Ano Novo, né? Entre o Natal e Ano Novo, mas a gente vai deixando um abraço ao amigo telespectador e já sabe, né? O caminho para que você possa vencer na vida vai depender de você. É só lutar. É isso aí, gente. Obrigada de coração. Um abraço. A gente vai para o intervalo, mas antes, sabe o que eu queria te pedir? Queria que você colocasse para mim o vídeo da doutora Narjara. Super bacana, eu acho que o pessoal vai gostar. E aí a gente volta em seguida. Pode ser? Obrigada, Lima. Até mais. Aí. Hoje a gente vai falar a respeito de harmonização facial. Hoje em dia é um assunto que está muito na moda. E do que se trata? Existem pessoas que têm certas assimetrias na face, existem pessoas que precisam de um pouco mais de projeção em determinadas regiões do rosto, ou disfarçar algumas partes que são mais proeminentes. E isso é o que faz a harmonização facial. Quando a gente pensa a respeito de uma face, existem quadros de equilíbrio, existem traços que a gente acha que são mais harmônicos, mais bonitos. E a gente consegue isso com o uso de diferentes tratamentos. A gente pode utilizar a toxina botulínica, a gente pode utilizar preenchimento à base de ácido hialurônico, a gente pode melhorar a firmeza da pele da pessoa com os bioestimuladores, que a gente vai falar logo depois. Então existem diversos tipos de tratamento para a gente poder melhorar a qualidade da pele do paciente, melhorar as assimetrias, melhorar projeções onde a gente está querendo, e é disso que se trata então a harmonização facial. Doutora Narjara, não é sempre essa médica maravilhosa, essa dermatologista, trazendo novidades super bacanas aqui para nossa cidade, para todos os guarulhenses, para todos, né? Eu diria assim, o potencial que ela tem é fantástico. Quem não conhece deve procurar, porque realmente, gente, ela é tudo de bom. A gente agora voltou com o programa Mulher de Verdade, só que antes eu vou pedir para passar mais um vídeo, pode ser? Dessa grande amiga minha, dessa mulher guerreira, batalhadora, que está visitando a nossa cidade, conhecendo pelas necessidades, e mais do que isso, gente, lutando para que a gente tenha uma cidade melhor. Inclusive, eu quero parabenizá-la pelo trabalho que ela fez, a movimentação que ela fez, para poder também estar resolvendo a questão, né, do Hospital José Jesus e Maria. A Fran, como deputado também, super bacana, eles aí foram de frente, foram para Brasília, foram falar com o ministro. Então, gente, eles são as pessoas que realmente a população, a gente percebe que pode contar. Muito obrigado pelo carinho para com Guarulhos e para com os guarulhenses. Fran, você é um exemplo de mulher. Eu tenho o maior orgulho de poder falar de você e trazer aqui para que as pessoas possam conhecer de perto essa mulher encantadora, essa batalhadora e com certeza essa vitoriosa. Um beijo, Fran. Vamos acompanhar então essa visita incrível que ela fez? Oi, gente. Ó, tô aqui numa casa que tem o sinônimo de várias coisas. Amor, comida boa, família, amigos, um violão ali com uma música boa. Bom, resumindo, tem tudo aqui dentro. E eu tô fazendo parte desse momento tão especial. Estamos aqui no Água Azul. Estamos na casa do Walter e da Lúcia, que estão me recebendo com muito carinho, muito amor. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com vontade de ver essa mesa aqui com um monte de coisa boa. Tá bom, gente? Beijo! É isso aí, gente. Parabéns, hein, Fran? A gente está aqui com o programa Mulher de Verdade. Hoje aqui, olha, eu tô com essa minha companheira linda, maravilhosa, a Nicole, né, Nicole? A Nicole veio hoje assistir o programa e acompanhar a mãezinha dela, que é Elielma, que vai falar hoje um tema super fantástico, não é? Algo que é muito legal, porque as férias estão aí. E mais do que isso, gente, essas grandes festas, né? E de confraternização, que é tão bacana, reúne a família. Aí tem aquela ceia maravilhosa, mas a gente tem que saber
comer, saber o que vai comer para que sejam comidas saudáveis, não é isso? Não é verdade? Então vamos lá, Elielma, tudo de bom? Hoje eu estou com a minha, sua companheira aqui, verdade. ó. Hoje ela está brilhantando o nosso programa, Hoje ela né? está. Mas se apresenta direitinho, fala os seus contatos, vamos lá começar o nosso programa. Bom, meu nome é Elielma Rosa, eu sou nutricionista e coach nutricional e eu atendo aqui em Guarulhos. Para marcações de consulta é pelo WhatsApp, que é 956785053. É isso aí. E hoje nosso tema tá fantástico, né? Hoje está. Hoje vamos dar dicas sobre uma ceia de Natal mais nutritiva, mais saudável e, claro, também saborosa. Isso mesmo. Olha que bacana, né? A gente falou saudável, a gente falou uma comida que a gente realmente, né, vai se sentir bem e saborosa. Saborosa. Que você pode ter tudo isso no prato e ter coisas gostosas, né? E de sabor. Então conta pra gente. Vamos lá. Já tô aqui, ó, gente. Já peguei meu Isso, papelzinho. pega um papel. Pra mim tá anotando aqui, não Vai é? ter várias dicas, algumas receitas também, dicas que você até possa procurar também de receitas, vai ser bem bacana. Então vamos lá, pode Vamos lá, começar, bom. o programa é seu. Tá ótimo, obrigada. Bom, a ceia de Natal é um dos momentos mais esperados do ano, né? Quando reunimos ali a família, né? Toda a família está reunida, amigos também estão reunidos e muitas das vezes é sinônimo de quê? Exageros alimentares, né? Porém, não precisa ser assim. Né? Você pode ter, sim, uma ceia de Natal ali certinha, com bastante alimentos nutritivos que irão nutrir a sua família, né? Um momento melhor do que nutrir toda a família ali junto? Não tem. Então, aproveitar agora, né, a ceia de Natal para quê? Para nutrir a família. Né? Mas como eu posso isso? Será que tem como ter uma ceia de Natal nutritiva e saborosa? Tem. Como? Com algumas dicas que eu vou dar. Uma delas é substituir ingredientes ali das preparações. Né? Então, é muito importante que você planeje como que será essa ceia de Natal um pouco antes. Por isso que nós já estamos dando essas dicas agora, para não ter desculpa. Temos tempo. Então, planeje como que será esse cardápio, dê prioridade para quê? Para um cardápio mais nutritivo e também leve. Então, uma das dicas é substituições ou até mesmo retirar alguns ingredientes de alguns cardápios, ok? Então, eu vou fazer uma mini ceia de Natal. Então, eu vou dar algumas dicas de o que você pode fazer para essa ceia de Natal e o que você deve substituir ou retirar. Vamos começar com a salada. Entrada, né? Coloca ali como entrada. Qual é a melhor salada? A de folhas, né? As saladas folhosas. Por quê? Porque as folhas contêm fibras e as fibras traz saciedade. E a saciedade fará com que você não coma com excesso. Né? Você já está satisfeito ali, então não tem por que você comer com excesso. Então, é importante ter ali bastante folhas nessa salada. Né? Bastante alface, tem vários tipos de alface. Então faz um mix ali de alface, coloque um repolho, né, e faça aquela salada bem bonita, bem atrativa. Também não é para deixar uma salada ali que o pessoal olha e fala, nossa, salada de alface, né? Use a criatividade, abuse da criatividade. Coloque tudo ali, aquela criatividade, aquela salada bem bonita, que a salada vai estar saborosa, mas ela também tem que estar bonita. Né, para a pessoa olhar e falar assim, não, eu quero essa salada, nossa, que salada bonita. Né, então faça, abuse da criatividade e faça ali um mix de folhas, coloque também tomate, cereja, né, entre outros alimentos também. Também pode fazer o quê? Saladas de legumes, né? Uma salada de cenoura, uma salada de batata, salada de grãos, como por exemplo o grão de bico. Pode colocar sementes nessa salada, né? Entre outras coisas também. Tá dando até apetite, né? Ah. Então, olha só, Amélia, quantos exemplos de salada saudável, nutritiva, né, e saborosa, né? Aí eles fazem tudo certinho, Amélia, aquela salada bonita, nutritiva e tempera como? Um tempero industrializado, com aqueles molhos industrializados. Então, não coloque molhos industrializados na sua salada. Prefira ali o quê? Temperar com limão, um fiozinho de azeite, que quiser colocar ervas também coloque, mas não coloque molhos, né? Evite o molho industrializado. Então, a primeira dica de salada é isso. A salada irá aumentar, né? Dar aquela sensação de saciedade, para que ela evite, né, excessos alimentares, ok? Outra dica que é um cardápio que está sempre na ceia de Natal é o salpicão.
Muitas pessoas gostam de fazer salpicão na ceia de Natal. Como eu posso substituir? Como, por exemplo, a maionese. Mas eu vou substituir pelo quê? Pelo iogurte natural. Você pode utilizar iogurte natural nesse salpicão. Né? Existe até receitas também de iogurte natural, de maionese feito com iogurte natural. Ou creme de ricota, tofu. Também são outros ingredientes que podem ser substituídos à maionese. Irá substituir a maionese, né? O presunto é algo assim, como ele é embutido, eu já falo que para a pessoa evitar esse embutido. Caso ela queira, porque a família gosta do salpicão, eles pedem, coloque bem pouquinho, né? Sem nenhum excesso, só dá uma raladinha ali e já está mais do que o suficiente. Ok, substituir a maionese, evitei o máximo o embutido e a batata palha. E agora, a batata palha. Então, a primeira receita vai ser de uma batata palha bem saudável, feita com batata doce. Lava a batata, descasca, dá uma raladinha nela, coloca na assadeira, um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite, coloca no forno durante 10 minutos em 180 graus. Sua batata palha está pronta. Saudável e nutritiva, e pode colocar ali no seu salpicão, pode deixar para as crianças, que criança gosta de batata palha, então pode deixar lá uma batata palha saudável, sem excessos de sódio e sem excessos de gordura. Né? Então, olha só, já substituiu vários ingredientes nesse salpicão e esse salpicão continua saboroso, né? Continua atrativo. E ressaltando, use e abuse da criatividade, deixe aquele alimento mais bonito, para a pessoa sentir vontade de comer, ok? Mais a farofa. A farofa, eu também amo, eu sou baiana, então eu amo a farofa. Meu favorito. O favorito da Nicole. Evite o máximo comprar aquelas farofas que estão lá na prateleira. Por quê? Excesso de sódio, excesso de açúcar, de gordura. Então, evite o máximo aquelas farofas prontas. Faça a sua própria farofa. Né? E evite também o que? Os embutidos, que é a linguiça, o bacon. Evite os alimentos. Faça um outro tipo de farofa. Como? Pode fazer com cenoura ralada, pode fazer com nozes, castanhas, pode colocar também couve e manteiga. Fica muito gostosa essa farofa e também fica muito saborosa. Como eu posso fazer? Pega o alho, uma cebola, dá uma refogada, um fiozinho de azeite, a cenoura ralada, coloca lá, dá uma mexidinha, coloca a farinha, mexe, pronto. Quiser colocar alguma semente, também pode colocar uma semente. Né? Quer colocar algumas nozes, pode colocar. Olha só, que farofa gostosa e nutritiva. Gente, eu vou passar esse Natal, vou me convidar para ir na casa da Elielma. Um dia vamos almoçar na sua casa. Vai, Elielma. pode ir, tá convidada. Tô com vontade, viu? A mesma coisa também pode ser feito com couve e manteiga, né? Pica o couve e manteiga, refoga ali na cebola, no alho, coloca a farinha, já está pronta essa farofa, ok? É importante eu sempre ressaltar isso, deixar bonito, deixar com uma aparência boa. Porque se a pessoa fala, nossa, mas está feio, a pessoa não vai comer, mesmo estando saboroso. Tá? Então deixa ali atrativo aos olhos também essa farofa, ok? O arroz. Aí ela fala, lá vem a Nutri com arroz integral, né? Eu sei que é uma data muito especial e o arroz integral não é tão aceito, ainda mais pelas crianças. Né? Então, pode sim colocar o arroz branco, mas é importante deixar ele mais nutritivo também, esse arroz branco. Aí pode colocar o que? Legumes, né? Picar, ali deixar em cubos a batata, a cenoura, a vargem, né? Procure não comprar aquela que já está lá pronta, aquele já picado. Procure não comprar aqueles, por quê? Porque aqueles têm conservante. Né? E conservante é o quê? É sódio. Né? Então procure evitar, faça em cubos ali, refogue e faça o seu arroz, coloque vargem, pode colocar amêndoas também, fica muito gostoso, um arroz com amêndoas e também a lentilha. Olha só que arroz gostoso e muito mais nutritivo, porque você colocou mais nutrientes nesse arroz. Né? Então já ficou uma preparação muito mais gostosa e muito mais nutritiva para toda a família também. Agora, Amélia, eu acredito que seja o principal, né? Que são o prato principal, que são as proteínas, né? O que eu posso colocar, o que eu devo priorizar, o que eu devo evitar. Vou começar por uma proteína que não é muito utilizada na ceia de Natal, porém, ela tem um teor mais baixo de gordura,
por ser uma carne branca. E é muito mais saudável também, você não se sente mais pesado, você não se sente pesado, né? Que a proteína deixa a gente mais pesada, né? Que são os peixes. Então, qual peixe eu posso dar prioridade? O bacalhau. Você pode incluir sim na sua ceia de Natal o bacalhau. Portanto, os hipertensos têm que ter um pouco de cautela em consumir o bacalhau. Ou um salmão. Também é uma outra dica de prato principal de proteína para a sua ceia de Natal, ok? Outra dica de proteína, as aves. Quais? O frango assado. Não como frango assado todo domingo, né? Mas pode sim colocar na sua ceia de Natal. Né? Ela é muito nutritiva, baixo teor de gordura, né? Então pode sim colocar na sua ceia de Natal. E claro, eu acredito que todo mundo está esperando isso. O peru. Pode comer o peru sim, tá? Da mesma forma do frango, ele também tem baixo teor de gordura e é uma carne muito nutritiva, ok? Então, para aves, prefira o frango assado ou o peru, ok? Mas independente da sua escolha, retire sempre aquela pele, porque na pele que tem a gordura, a carne ela tem pouco, mas a carne tem pouco, mas a pele tem bastante gordura. Então retire aquela capa, aquela pele do frango ou do peru, ok? Outra proteína também que você pode utilizar é uma carne suína, que é o lombo, né? Que é um dos cortes mais magros que tem no porco. Né? Então pode sim utilizar o lombo suíno, que também tem um baixo teor de gordura. Qual que eu devo evitar? Eu sempre falo do tender, por ser um embutido. Se é embutido, tem pode ter excesso de gordura ou até mesmo de sal. Então, evite o máximo o tender, ok? As outras proteínas, você pode até colocar uma de cada ali. Você estava falando, por exemplo, a gente retirar a gordura. Quando a gente já vai fazer, não é? Porque às vezes a pessoa faz e retira quando o prato está pronto. Qual que é o correto? Olha, é melhor retirar antes de preparar, porque o alimento ele vai absorver aquela gordura. Então você pode retirar antes de colocar. Agora já o frango ou o peru, ele fica aquela pele, né, aquela capinha ali. Então essa é bom ser retirada depois do cozimento, né, quando você for comer, porque é ali que está o excesso de gordura. Se você não quer comer, né, aquele excesso de gordura, vai fazer mal, eu vou engordar de um dia para o outro, você não vai engordar. Tá? Mas se uma pessoa já está com colesterol alto, né, já está com algum problema, alguma doença crônica, é bom ele retirar, ok? Mas aquele alimento, aquele dia, em pequenas quantidades, não irá te engordar. Tá? Então não se preocupe com engordar de um dia para o outro, que não engorda, apenas retém líquido. Sabe o que eu fico pensando, Elielma? A quantidade, como que a gente vai ter noção? Porque às vezes você faz, por exemplo, né, tudo isso, mas aí você acaba, talvez, exagerando na quantidade. Outro dia até fiquei pesquisando quanto que a gente deveria ter de quantidade de arroz, de carne, de que é proteína. Como ter mais ou menos uma noção? É claro que essa resposta até eu já posso dar. Você tem que procurar uma nutricionista. Não é? Mas só uma dica, assim, para quem ainda não procurou, mas vai procurar. Por cima. É aquilo que você falou. Essa parte de quantidade, né, quantitativa, é muito individualizada, né? Eu tenho que ver a quantidade que você necessita, aí sim eu vou saber a quantidade que será o melhor para você. Mas, assim, no geral, carne a gente fala que é o tamanho da mão, né? Essa parte aqui é o tamanho da mão. Arroz, umas 3 ou 4 colheres de café. Feijão ou alguma leguminosa, uma concha pequena, então vai mais ou menos assim. Mas não tem como eu falar certinho para você, vai ser tanto para todo mundo, e sim individualizado. Então, colher de café? Isso, ou uma colher de café ou uma colher de sopa. Aí depende do arroz que é. Se for um arroz branco, colher de café. Se for um arroz integral, pode colocar uma colher de sopa. Ressaltando que o arroz integral e o arroz branco, a diferença calórica não é muita. É mais a parte do índice glicêmico do arroz integral, que é mais baixo. Então, para a pessoa que é diabética, é bom isso, né? Não fará com que tenha um pico de insulina ali. E também a parte de fibras, em outros minerais e vitaminas e minerais também. Okay? Mas pode comer, coloque então a de sopa, coloque no arroz, uma concha pequena de feijão ou de outra leguminosa e a proteína sempre o tamanho da mão. Okay? Assim, o geral. Mas para saber a quantidade certinha, tem que procurar um profissional para calcular tudo bonitinho ali, tudo bem certinho. Elielma, quando a gente procura um nutricionista, muitas pessoas acham que é só para a questão, por exemplo, de que a pessoa precisa emagrecer. E não é. Não. Por exemplo, que nem você está falando, a questão da gordura. Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco, às vezes a pessoa tem um problema nas veias. Minha mãe tinha esse problema.
Então, você precisa ter um acompanhamento do nutricionista para ele fazer, não é uma forma que você se alimente, não fique faltando, né, as vitaminas, as proteínas, as coisas que a gente precisa, mas se alimente de uma forma que é com sabedoria, né? Exato. E, na verdade, assim, eu acho que nós carregamos, né, através da educação, às vezes formas erradas na hora do cozinhar, né? A hora de fazer o prato. Isso. E é isso que é importante, essas informações que nem você está passando para nós, que eu acho assim fantástico, de como a gente pode substituir algumas coisas. Não é deixar de comer, Não. pelo contrário, não é? É você comer, mas comer bem. Isso, saber quais são os alimentos que trará benefícios para você e quais aqueles que não trará tantos benefícios, que possa trazer consequências, que possa vir até mesmo trazer doenças para você, né? Como diabetes, como hipercolesterolemia, a hipertensão, entre outros também. Que tudo isso está ligado a maior parte é pela alimentação inadequada, é pela alimentação errada. Então, nós sempre prevenimos isso. Nós, como nutricionistas, prevenimos, né, para que não chegue a tais patologias. Tá nessa patologia, que possa vir também por outra, por parte hereditária, entre outras coisas, vamos tratá-las. Então, vamos ver quanto você vai comer, o que você pode comer, tudo certinho. Mas eu sempre falo para minhas pacientes, eu procuro nunca excluir o alimento. Só se for um alimento assim que é com muito excesso. Porque não existe alimento que engorda, aquele alimento engorda. Não, o excesso daquele alimento que engorda. Porém, tem alimentos que têm muitos excessos. Então, como excesso de sódio, excesso de gordura, então, esses alimentos têm que ser, digamos assim, não totalmente retirados. Mas temos que saber ali colocar, equilibrar ele na sua alimentação. Como tudo na vida, a gente tem que ter sabedoria, né? Tudo, e sem excessos. Exatamente, a gente tem que ter sabedoria e ter o equilíbrio. Sempre. Para a gente poder, não é? Não sofrer as consequências, né? Isso. Ninguém fica gordo de um dia para o Não outro. tem como. Ninguém fica com algumas doenças de um dia para o outro. Não Vai tem todo um como. processo Isso. que você não vai observando e Isso. você vai que nem se fosse uma correnteza. E quando você vai ali deparar, você já vê que aí muitas vezes já está uma situação grave. Isso. Então pode ser evitado. Né? Pode. Foi escolhas inadequadas alimentares que trouxeram essas consequências. E hoje, com tudo que a gente vê, assim, eu acho que as doenças estão mais graves, as coisas estão mais preocupantes, mas também os esclarecimentos. Hoje a gente tem condições, gente, a gente tem condições de procurar, não é, um profissional. Nós estamos falando agora de alimentação, então, de uma nutricionista, para que a gente possa, não é, trazer para o nosso dia a dia, não só para cada um, mas para a nossa família, que a gente ama tanto, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma qualidade de vida e evitar alguns problemas que podem ser evitados, não é? Através da alimentação. Através da alimentação. A A alimentação é alimentação é um essencial. grande remédio, na verdade, não é? A alimentação, eu falo que pode dizer que é tudo para você. Sabe? Você saber se alimentar corretamente só trará benefícios para você. Você será uma pessoa saudável, né? Você também pratica na atividade física, que é muito importante, não apenas comer corretamente, mas também praticar exercícios físicos. Então, uma coisa complementa a outra. Isso só traz benefícios para você e para a sua saúde. E claro que isso traz o que é melhor qualidade de vida. Você que não está na pauta, não sei nem se você vai poder me responder, mas assim, é interessante a gente colocar dentro dos nossos hábitos também, tomar chá? Sim, depende de qual chá, depende do horário. Chá é bom, chá de ervas são excelentes, né? Chá preto eu já fico um pouquinho com o pé atrás, o chá verde também eu já fico porque tem cafeína, então depende do chá, né? E também do objetivo que você está tomando esse chá. Tô tomando chá porque eu gosto de chá? Ok. Tô tomando chá para emagrecer? Aí não. Tô tomando chá para deixar de comer algum outro alimento? Aí também não. Eu tomo chá de camomila para ficar mais calma, para ter uma boa noite de sono. Tudo bem, você pode tomar, acrescenta só um pouquinho de açúcar, nada também de excesso de açúcar, né? Na hora de adoçar, sem problema nenhum. Mas o chá foi feito para isso, né? Para acalmar ou para uma coisa mais saudável, mais gostosa, mas não para emagrecer, muito menos para substituir alguma outra alimentação. Então pode sim tomar o chá e também depende do chá. Se for um chá com cafeína, a pessoa vai ficar um pouco mais acelerada. Tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade pela cafeína. Isso vai fazer com que ela tenha ali um ataque cardíaco, entre outras coisas também. Então depende do chá, do horário e o objetivo desse chá. Mas pode sim tomar um chazinho de erva sem problema nenhum. Aí eu já fiz uma consulta, viu, gente? Ah, imagina. Eu gosto de tomar meu chazinho de camomila. Pode tomar, pode tomar. Ah, É que tem pessoas que tomam chá com outros objetivos, né? Como no emagrecimento. Eu vou tomar chá para não precisar me alimentar.
Vou tomar chá para me sentir saciado. Então, esses objetivos não são corretos. Ou então, porque tem cafeína, ela vai achar que essa cafeína fará com que ela irá emagrecer. Então, esses objetivos não são saudáveis para você. Agora, tomar um chá de camomila, de erva doce, de capim-cidreiro, não tem problema nenhum. E as pimentas, a gente pode comer? Pode, sim. Eu, né, Eu amo Nicole? pimenta, gente. Outra consulta, tá? Me perdoe, outra consulta. Eu sou, assim, suspeita de falar de pimenta, porque eu sou baiana. Então, todo dia, eu como. Todos os dias. Eu também, eu Até amo. Eu como pimenta. Eu como no almoço e na janta, você acredita? Pode comer pimenta, sim, sem problema nenhum. Eu amo, gente, eu amo. A pimenta, ela é termogênica, né? Ela faz com que o seu corpo se aqueça. Isso já faz com que o seu metabolismo fique um pouco mais acelerado. Então, pode comer pimenta sem nenhum problema. Às vezes as pessoas até falam, nossa, Amélia, mas você come tudo isso de pimenta. Mas eu amo, gente. Eu amo bastante. Eu amo. Farofa. Farofa. E eu acho que eu tenho lá, né, alguma tendência mesmo baiana, vai ver que sim, né? Porque eu amo de paixão. Eu amo, é muito Eu também gostoso. gosto bastante de farofa. E o docinho depois do almoço? É sempre bom a Olha. gente comer um docinho? Olha, isso é... É lenda. É um fake, mito. gente. Vamos dizer que é um mito. É um mito, né? Você pode colocar... Eu sempre dou preferência para frutas. Como você quer comer um doce, como uma fruta. Ou algo que tenha ali fruta, né, na composição, tá? Não estou falando de sorvete com aquelas frutas, não. É algo relacionado ali que tenha realmente a fruta. Mas o melhor mesmo é a fruta. Caso você queira comer, é a fruta. Tem pessoas que falam, eu gosto de comer Romeu e Julieta após. Eu não indico por quê. Porque no queijo tem um cálcio, no feijão tem um ferro, eles competem. Então você não pode comer um cálcio e um ferro. É porque eles vão competir entre eles. Então, dê preferência, quer comer o docinho? Dê preferência a uma fruta da época. Não veja a Uma fruta da época. laranja de limão vai Pode. ajudar. Você pode comer uma laranja, uma manga, uma melancia, entre outras frutas da sua preferência, pode comer uma fruta. Mas evite o máximo ficar comendo doce, né? Ah, mas é que eu gosto, eu não consigo viver sem doce. Isso foi um hábito que você criou. Né? Tem como você retirar isso do seu cotidiano. É só ter ali força de vontade e falar assim, não tem por que eu comer esse doce, não está trazendo nenhum benefício para mim e eu vou incluir frutas. Então, esse hábito vai ser criado. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem. Tanto no doce como no sal também, né? Tem. Gerem muita quantidade de sal. Sim. E isso é um É prejudicial. veneno, né? Porque o sal Sim. ele não traz, porque o sal é alguns benefícios. Né? O excesso dele não tem benefício nenhum. Tem gente que coloca muito. Eu, como tenho assim a família, né? Nós temos esse problema de hipertensão, então a gente evita, né? É o certo. Já sabe que não pode, então pra mim não faz diferença. Eu acho até que você acaba sentindo mais o gosto das coisas, né? Eu levo numa boa, mas tem gente que não consegue. Não, é o excesso ali mesmo do sal. Então é isso, né? É fazer uma ceia gostosa. Nutritiva, saudável, né? Lembrando das bebidas alcoólicas. Vamos lá, é né? muito Vamos falar de importante. bebidas bem rapidinho. Dê preferência a sucos naturais, né? Dê ali, né? Deixa ali o refrigerante, né? Porque os comerciais, infelizmente, a mídia joga isso. Você tem que ter tal refrigerante para ter uma boa ceia de Natal, que não é verdade. Né? Então, dê preferências ao quê? Aos sucos naturais, né? Coloque vários sucos naturais. Um suco que eu sempre falo que é muito gostoso para fazer e bem nutritivo é de limão com abacate. Bata ele junto, ele fica muito gostoso. As crianças... Limão com abacate? Limão com abacate. É muito gostoso. Olha, eu nunca tomei isso. Isso, então, ó, mais uma dica aí. Opa! Limão com abacate é Que muito delícia! gostoso. Faça vários sucos de fruta, deixa ali na sua mesa, né? E retire, né? Tente evitar o máximo refrigerantes e sucos industrializados. Okay? Água aromatizada também é muito bom. Normalmente no Natal é um dia mais quente. Mesmo se estiver quente, tá a família toda ali, aquele calorzinho, né? Então deixa ali uma água aromatizada, escolha uma fruta, coloque um alecrim, coloque um hortelã e vai ficar bem saudável também. Ok? Cuidado com os excessos, com as bebidas alcoólicas. Qual bebidas alcoólicas seria o mais recomendado, mas sem excesso? O vinho, 150 ml para mulheres e 300 ml para homens, ok? Ou o gin também, 150 ml de gin, ok? Mas beba com moderação e sem excesso. Pode ir, faça tudo aquilo que você quer com a sua família, aproveite esse momento. Só não tem excesso para no outro dia não ficar ali se sentindo pesado. E coma bastante frutas. As frutas têm fibra, ajuda ali na parte digestiva para não se sentir pesado e beba também bastante líquido, ainda mais no dia 25.
beba muito líquido, para melhorar também essa parte digestiva, que fica um pouco mais lenta devido à correria e os alimentos. E não faça jejum no dia 24 inteiro para recompensar no ceia, tá? A Nutri tá de olho. Ai, eu adoro. Gente, olha, eu sou apaixonada por Eliel. Eu acho ela uma graça como pessoa. Obrigada. Você ilumina, você faz assim, todas as vezes, te juro por Deus, é verdade. Quando eu vou almoçar, parece que eu tô vendo Eliel falando comigo, assim. É muito legal, sabe? Você foi um grande presente no programa Mulher de Verdade, especialmente para mim. E eu tenho certeza para todo mundo, porque traz dicas maravilhosas. E esse amor que você tem no que você faz, você transmite pra gente. A gente não olha mais a comida como a gente olhava. Isso, tem nenhum tipo de terrorismo A nutricional. gente olha assim com muita alegria Isso é bom. e sabe que as porções que a gente está fazendo é algo que são interessantes e que são boas para a nossa saúde. Que Deus te conserve sempre assim, Amém. viu? Amém. Né? Todas Você é nós. essa menina maravilhosa. Obrigado pelo presente de ter trazido. Traz ela sempre. Tá bom. Na próxima ela vai te entrevistar. Ela tá aqui, ó, aprendendo, né, gente? Não é uma graça? Obrigado de você ter vindo, viu? Você tem uma mãe maravilhosa e você tem uma filha maravilhosa, viu? Gente, eu vou ter que encerrar, acredita? Mas eu volto e o mês que vem vamos ver se a gente consegue acertar, porque a gente tem festa, tudo, mas gravar um pouquinho antes pra gente poder não perder essa grande oportunidade de ter Elielma junto com a gente. Um beijo, muito obrigada. Obrigado, Senhor, pela presença de sempre, né, nos permitir estar aqui. Obrigada a toda a minha equipe, obrigada a você. E temos um compromisso marcado na próxima semana com o programa Mulher de Verdade. Não saiam daí, hein? Eu vou estar te aguardando. Tchau, gente.